falar que sente que nunca vai ficar cansada daquela vista, perguntando se Soraya também não acha, mas quando ela olha pra trás, ela fica surpresa ao ver os desenhos que Soraya está fazendo, então nota que a pintura dela melhorou bastante, e a garota questiona se tem alguma coisa errada com essas pinturas, então Roland fica sabendo que o estilo artístico de Soraya mudou, perguntando se é verdade, então eles vão até ela, e lá a garota tá desenhando bastante, e nisso Rochinol nota que a natureza da magia dela está diferente de antes, e fala que as habilidades dela evoluíram como as da Ana, e Roland fica feliz com isso, perguntando se elas evoluíram, então Ana... que faz sentido agora quando você consegue ver o mundo de uma forma diferente, teve uma epifania por causa disso. Um artista faz completo sentido. Maneiro. Pede para ele ver a Mas o que ela ganhou com isso? pintura da Soraya. E quando ele olha, ele fala que é muito grosso e tem... Não, ela começou a desenhar em Ya. Ah, não, é a óleo, entendi. Pensei que essa textura era Ya fazendo as coisas meio errado. Quando vai fazer uma imagem por Ya, ela demora um pouquinho e no processo ela fica meio assim. Ok. Quase 3 milímetros de tinta. E ele se pergunta se ela já usou tanta tinta alguma vez. Mas nota que não, falando que a tinta que ela usou para o céu é tão macia que ele quase não sente nada. E a tinta das paredes do castelo são ásperas como areia. E ele nota... Isso é muito... Pelo que parece, a pintura dela não está só mais realista, como também imitam o tato. E colocando uma faca no papel na parte da casca da árvore, notam que tem quase 1 centímetro de espessura. E ela revela pra eles que consegue fazer mais espesso que isso. Mas ela usa mais magia e ela queria pintar uma árvore. Daqui a pouco tá na escultura mas já. ela gastou quase metade da sua magia desenhando só um galho. Então ele pergunta se isso é uma pintura, pois Roland achou que aquilo era um casco de árvore de verdade. Então Rochinol fala que aquela coisa parece estar presa na mesa e fala que não consegue nem raspar com a sua adaga. E nisso Ana pede para tentar com a sua magia e ela consegue tirar um pedaço. E nisso Roland vai até Soraya perguntando para ela como ela conseguiu adicionar mais camadas nas pinturas. E ela fala que acha que foi por causa da primeira vez no balão, pois tinham paisagens que ela nunca tinha visto antes. E no céu ela percebeu que as pinturas que fez no passado, as que ele elogiou como pintura aí, isso aí é segredo da ilha, quem sabe fotografias, não eram mesmo realistas. E ela fala que o topo das árvores são pontudas e balançam. A textura é mais grossa, a tazinha de coisas na água. Isso aí não, já vi isso aí antes. São com vento e existem montanhas baixas e altas, rios são ligados à terra e barcos só podem navegar em cima deles. E foi isso que ela começou a ver ao invés de uma simples superfície. E ela queria fazer essas pinturas serem mais realistas e queria que elas parecessem como as paisagens incríveis que viu. Então ela fala que lembrou das pequenas esferas que ele falou. E Roland fica surpreso com isso. E ela fala que lembra das aulas, que diz ter pensado que poderia tentar imaginar suas pinturas como bolinhas coloridas, já que tudo é feito de pequenas esferas. E elas se juntam umas nas outras para formar diferentes cores. Então a imagem começou a se mover. Florestas brilhantes começaram a crescer e rios correntes afundaram e o produto final é o que ele viu. Mas ela diz... Eu entendi o resultado e entendi o processo, mas não entendo como as coisas se juntam. Como assim? Achar que suas pinturas têm outra utilidade fora ser realista, e a sua habilidade evoluída não é fascinante como a chama negra da Ana, mas Roland discorda dela, falando que não é um simples desenho para ele, e ele tem uma ideia ousada, falando que tem a ver com seus banhos. E nisso os três ficam bastante surpresos. Ele fala que de acordo com a análise, a pintura da Soraya é mais com uma camada feita de magia, e se ela passar no teste como recurso, eles podem usar para fazer canos. Então Soraya fica surpresa com isso, perguntando para que serve, e Roland fala que é parte do seu plano de 3 passos para a Vila da Fronteira, e elas não vão precisar carregar baldes de água para tomar banho se tiverem canos que se conectem a esses quartos. E ele fala que eles podem usar cano de metal como um molde e enrolá-lo com papel. Então Soraya cobrirá ele com a sua pintura e eles tirarão o cano. Então ela pergunta se é só isso, falando que não sabe se vai funcionar. E nisso Rochinol nota que agora ele tá empolgado. E então Roland fala no ouvido de Ana, pedindo a coisa que pediu para ela fazer antes. Então Rochinol fica bastante surpresa com isso, ficando com ciúme, se virando. Ó, ciúme bate, ó, ciúme me morde. Ih, tá com uma dor do cotovelo, hein, moça? E não querendo olhar pra lá. Coitada. E nisso Roland nota a ação dela. E nisso já no seu escritório, Roland pensa que não será difícil se eles usarem uma torre de água para suprir. E eles vão usar uma máquina a vapor para bombear a água do Rio das Águas Vermelhas. E então eles vão colocar um sifão em cada casa na vila e será um sistema automático. E chuveiros individuais e banheiros se tornarão realidade. E assim ele fica animado, se levantando e falando... Dá pra fazer um filtrozinho, né, pra água ficar filtrada, né, Protinha? Não custa muito, o filtro não é tão complicado. Só precisa de sal... Não é sal, é areia e carvão, areia e carvão, areia e carvão. Só fazer umas 4 camadas disso, a água já fica extremamente filtrada, Prota. Não é difícil, tu consegue. Falando que desenhar projetos sempre faz a sua cabeça doer. E nisso ele começa a pensar em Rochinol, falando que queria que ela estivesse ali. Então ele chama ela, mas não obtém resposta. E ele fala que se esse é o caso, então ele vai pegar um pouco dos biscoitos dela. Mas quando ele faz isso, ela agarra a mão dele pedindo para ele não encostar no seu peixe seco. Então ele nota que ela estava ali e pergunta o que aconteceu, pois normalmente ela fica rodeando a sua mesa como uma gata e pergunta por que ela está tão quieta nos últimos dias. Então Rochinol fala
que ele está ocupado, então ela não pode interromper. E nisso ele se desculpa, falando que nos últimos dias ele ficou bem ocupado com os assuntos da Vila da Fronteira. E ele pede desculpas por causar problemas ao fazer ela ter de lhe proteger na Sorgina, então ela fica mais animada. Legal. Então ele pede para ela pegar um pouco daquele peixe seco, pois tem muito Está-se a se sentir útil agora, que ela está a se sentir meio de lado. Sempre tem uma Ana ao lado dele, que teoricamente ou não agora é sua namorada. Mesmo que eles nunca tinham falado isso em público, claramente está para ver que são. Então ela está meio coitadinha. muito ômega 3. E ela fala que não é ele, mas quando olha, Roland mostra algo pra ela, falando que queria ter herdado aquilo antes, mas os detalhes demoraram um pouco mais do que esperado, e ele fala que já que não está acostumado a usar máquinas da indústria, pederniras são difíceis de usar, então ele desenvolveu aquele revólver e agora está pronto. E assim que ela pega, ele fala que tanto a segurança quanto a velocidade de disparo se mantiveram em alto nível, então pergunta se ela gostou. E a garota logo agradece, perguntando se ele vai ensinar ela a usar. E ele fala que é claro, e nisso ela vai lá pra fora e começa a atirar, acertando várias vezes o alvo. assim? E Carter fala que se ela tivesse nascido em uma família de cavaleiros, ela com certeza seria uma das mais prestigiadas de Grey Castle, assim como ele. E Roland fala que está feliz que ela não seja, pois não quer que os braços dela sejam tão fortes quanto os dele. E nisso, Oxi, não gosta das bombadas? Ah, não, aí pronto, aí... Ai, tá errado, só isso, não tem nem como argumentar contra, só tá errado ela mesmo. pergunta o que ele achou, e Roland fala que ela foi bem, falando pra eles fazerem uma simulação agora. Então ela pergunta como, e Roland fala que aqueles alvos estão com pedra de retaliação dos deuses, e ela precisa combinar suas habilidades com a sua precisão para matá-los no menor tempo possível. E assim ela entende, mas ele pede para ela esperar, mandando ela se lembrar de gritar "é hora de acertar as contas" quando tirar a arma da bainha. Não, pronto. Por amor de Então ela Deus, não. pergunta se isso é obrigatório ou é algo pessoal dele, e ele fica sem Pessoal. saber o que falar. Então ela volta a segurar a arma, se lembrando de tudo que passou recentemente. Então ela fala que é isso mesmo, só ela sabe a resposta Pô, que daquela vergonha pergunta, alheia, e fala prota. que é o escudo dele e a sua lança, e acerta todas aquelas balas, falando que vai Mas não precisa ser a vergonha alheia dela, pô. Sacanagem seguir isso. sem medo ou hesitação, até o último suspiro. E já uns dias depois, o momento do show chega, e algumas pessoas não sabem que show é teatro! esse, falam que é uma peça patrocinada pelo príncipe, e todos podem ver de graça, e elas notam que tem muita gente, e ficam animadas para conseguir um bom lugar. E nisso o mercador fala com o príncipe, falando que aquele pão é delicioso, perguntando se ele pode lhe vender a receita com desconto, pois Rogue já comprou várias máquinas a vapor dele, e assim um outro cara fala que aquelas canecas são sensacionais também, e são simples, mas chamativas, e o material não absorve a água e não quebra tão fácil quanto o cristal. E ele pergunta se pode comprar uma remessa delas e vendê-las na Bahia, e eles começam a discutir segredos comerciais. E nisso, Relâmpago questiona quando vai começar, pois ela já quase acabou com essa pipoca, e a Meg pede para ela deixar um pouco para ela. Enquanto isso, Poxa, mano, tu não era pássaro, agora tá querendo semente. Que pipoca é teoricamente uma semente, mas expandida, né? Roland fica surpreso pela Relâmpago não ter reconhecido Margaret. Ela fala que a garota era pequena e ela quer se aproximar dela naturalmente, assim ela não vai ficar na defensiva. Então Margaret também pergunta sobre essa pipoca, questionando se é um Rapaz, mas essa roupa dela, pô, calma. lanche real. Ele fala que sim, ele fala que fez com milho melhor. Se bem que é bom para os negócios, já que ela pode usar isso pra diminuir e aumentar o valor dependendo do que ela quiser. Da folha e com uma pipoqueira forjada pela Ana. Tudo isso porque não se pode assistir uma peça sem comer pipoca, mas Margaret pergunta pra ele se é mesmo, pois ela vive na capital faz algum tempo, mandando Roland não tentar lhe enganar. E ela quer lhe perguntar também, perguntando quem é o melhor amigo dele na capital. Então ele fala que é o Yor com mãos mágicas, e Margaret o reconhece como playboy infame, e fala que ouviu que ele consegue fazer uma mulher nunca esquecer dele só usando suas mãos. Então Caramba, do nada. Por que isso tá sendo comentário? E como é que uma pessoa consegue essa fama? Caralho, que porra, essa fama aí é uma fama de se invejar, caramba. ele nota que fez merda, e nisso Ana pergunta por que só com as mãos, mas ele resolve Melhor falar sobre isso, melhor não. trocar de assunto, falando que tá começando. Então chama ela pra ver a peça. E nisso a peça começa a ser encenada junto com aquela garota que se propôs a ser a protagonista. E ela pensa que vai ficar tudo bem, pois ela revisou aquilo tantas vezes nos últimos dias e até decorou o roteiro inteiro. E além disso, ela tem reforço de peso. E assim a estrela do oeste, Mai, aparece, mandando a Cinderela limpar o seu vestido. E Margaret fica animada pela Mai estar aí, pois ele contratou a estrela do oeste. E Margaret fala que ela conseguiu fazer muitas pessoas chorarem com suas atuações na capital. E fala que pensou que a rotina dela estivesse lotada, perguntando como ele conseguiu fazer ela atuar na vila. Porém, ele pede para Margaret fazer silêncio e fala que esqueceu disso depois de dar o roteiro para Irene, pois ela pediu a ela que cuidasse de tudo e convidasse alguns amigos atores da Fortaleza. E ele nunca pensou que eles seriam atores renomados da indústria do entretenimento, se perguntando se ele vai conseguir pagar o salário deles. E Irene pensa que Mai é um dos pilares do teatro da Fortaleza e ela atrai a atenção de todos no momento em que entra pro palco. E ela engoliu o seu orgulho e lhes ajudou a atuar em um palco simples, mesmo ela sendo uma celebridade. Ela precisa
começa a fazer o seu legal. melhor também. E nisso, Irene pede desculpas pra sua irmã, falando que vai lavar agora. E Mai atuando, manda ela parar de ser tão atrapalhada. E aquele vestido é para banquetes formais. E ela não vai conseguir nem pagar se arruiná-lo. E enquanto ela tentava tocar no Da Branca de Neve, entendi. vestido, Mai joga ela pra longe, falando pra Irene que ela está muito suja. E já havia dito para ela não chegar tão perto. E assim Irene cai com tudo. Como é que será que vamos fazer parte da abóbora tudo? E ela interpreta como se Vira tivesse ficado carroça. bastante machucada caindo. Então Ana fala que foi pesado, perguntando se Irene está bem. E Roland fala que ela é uma excelente atriz, mas aquilo foi um pouco exagerado. E após levantar, Mai manda ela voltar ao trabalho, pois ela não vai jantar se ela lhe pegar fazendo corpo mole. Então todos ficam revoltados com ela, perguntando que tipo de irmã é essa, pois nada de bom vai acontecer com alguém mau. E Irene pensa que aquele é o pau, que Mai atraiu a atenção de todos com a sua atuação excepcional. E ela praticamente deu vida ao personagem, mas mesmo Exato. assim ela se sente para baixo. E se lembra de Mai dando um conselho pra ela, falando que a base de uma atriz é imergir no personagem e acreditar que você é ele, então ela deve incorporar suas emoções. E assim a garota fala que entendeu, mas mesmo assim ela ainda está vacilando e não está concentrada. E ela se pergunta se essa é a diferença entre uma flor e uma estrela. E assim, um dos participantes dos bastidores fala pra Irene que elas duas estavam ótimas, e ele estava torcendo por ela lá atrás, falando que eles vão manter o ritmo, e a audiência tá bolada agora, legal. então eles vão mudar para a próxima cena, mandando ela se preparar. E assim a garota fica toda feliz, falando que essa é uma oportunidade rara, e ela já revisou várias vezes, e com certeza vai conseguir. Então Ana fala com o príncipe, falando que a próxima cena será a do baile, e Irene começa a pensar que a sua irmã irá para o baile com o príncipe, e pensa que se Quero ver a bruxa, né? A bruxa nada. A Branca, não é Branca de Neve, é a madrinha, né? seria maravilhoso se ela pudesse ir, mas ela só tem trapos sujos para usar e nem tem sapatos apropriados. Então uma fumaça aparece e Nana sai do meio dela e Irene pergunta quem é a garota. E Nana fala que é uma bruxa da Legal. União das Bruxas. Então todos ficam surpresos com isso. E Nana fala pra Cinderela que vai lhe ajudar. E assim Roland pensa que com A certeza Cinderela, isso, pô, não é madrinha, não, é Cinderela. Eu sou esquecido, já falei disso. ele vai conseguir transmitir o amor e a união das bruxas se ele trocar a fada madrinha para uma bruxa. E ele pode usar a arte e entretenimento para mudar a opinião do público e eliminar qualquer discriminação. E ele Foi fala que que eu Nana falei. também é perfeita para o papel, já que ela é adorada pelo primeiro batalhão, então ela é influente. E assim o pai dela começa a torcer pela garota, falando que vai legal. cuidar dela para sempre. E na peça ela fala que preparou um cavalo e uma carruagem para a garota, assim como um vestido para o baile, deixando ela completamente deslumbrante. E o público começa a se perguntar como fizeram isso, pois ela mudou rápido demais. E assim Nana fala que o resto é com ela, mas fala para ela se lembrar de voltar precisamente antes da meia-noite, senão a magia das bruxas irá desaparecer. Então o povo começa a se perguntar se as bruxas são assim mesmo, pois eles acharam que elas eram demônios. Então eles falam que eles não podem pressupor isso, pois existem bruxas boas também. E ainda na peça, o príncipe entra em cena falando que aquele banquete é muito chato, dizendo que obrigações sociais são tediosas, perguntando onde ele vai encontrar a garota dos seus sonhos. E nisso, Margaret começa a rir, falando que esse príncipe é bem bonito, mas a atuação dele é bem presa. Então Roland fala que os seus recursos são limitados. E também, para a Cinderela, o ator do príncipe tem que ser ele. E assistindo Realmente. aquilo, Ana fica tão empolgada que acaba dando as mãos para Roland sem nem notar. E nisso, durante a dança, o casalzinho legal. fica muito feliz, deixando o público encantado. Mas ao som do sino da meia-noite, Cinderela sai indo embora, deixando seu sapatinho para trás. E o príncipe fica assustado. E nisso a história decorre com ele tentando achar a dona daquele sapato, até que encontra Irene com seus trapos, quem consegue colocar o sapatinho de cristal. E assim a história termina com um final feliz, mas a estrela da peça perde tanto na peça quanto na vida real. E ela diz que mesmo que ela nunca tenha admitido derrota quando se fala de atuação, dessa vez ela perdeu mesmo no amor. E assim ela pensa que ferve. Ela gostava de. Coitada. A luz da manhã era o sonho de várias garotas da fortaleza, mas para ela ele sempre será um sonho, e ela queria usar a sua atuação para ajudá-la a entender a diferença entre ela e Irene, usando o pretexto de ajudar o teatro dali. Mas ela foi tola, pois se esse é o caso, é hora dela ir embora. Mas enquanto ela vai embora, Carter aparece Caralho, o homem é muito bom, é oportunidade pura. Quando eu falo em sorte, é isso daí. Aproveitar de oportunidades que a vida te dá, irmão. É isso na aí. sua frente, entregando-lhe um buquê, e se apresenta para ela como o primeiro cavaleiro do príncipe, deixando a garota corada. E O cara mandou muito. Carter já lança a Gênio. braba, perguntando se pode lhe convidar para uma bebida. E já no forte da grande música, Casca é abordado por um grande exército, e ele nota aquele símbolo da torre e uma bandeira. E nisso, o encarregado dele, Raymond Huss, se apresenta como mensageiro de Timothy e fala que está ali pela vontade da capital, pedindo para Casca descer. E assim, um de seus subordinados lhe entrega uma carta, e ele nota que é mesmo a assinatura de Timothy, e ele não pode rejeitar o mensageiro do novo rei, pois senão eles virarão inimigos do Grey Castle. E ele fala para Victor, mandando ele pegar 3 cavalos e se revezar na viagem até
até a Vila da Fronteira. Ele manda avisar o príncipe que as tropas de Timothy estão ali. Ele fala que espera que o príncipe receba informação a tempo, pois o grupo tem por volta de 50 pessoas e eles não são uma ameaça para o príncipe, mas isso é tudo que ele pode fazer. E assim ele pede para descer os portões e deixar eles entrarem. E assim o exército do Timothy, com sangue nos olhos, começa a adentrar o forte. Enquanto isso, no castelo, as bruxas ficam maravilhadas com a banheira que Roland criou, perguntando se aquilo é para tomar banho. Então ele fala que aquilo que está na banheira é uma torneira e elas não vão mais precisar trazer água do poço e também não vão precisar mais trocar a água do banho a cada 3 dias também. Tudo o que elas precisam fazer a cada 3 dias? Porra! O pessoal inventa muita coisa sobre a Idade Média. É abrir aquele registro, então a água sai dali. E a Relâmpago questiona de onde aquela água tá vindo, pois ela tem um gosto doce. E nisso todos começam a querer testar a água, porém ele fala que elas precisam ferver a água primeiro se quiserem beber. E a água que sai daí e depois filtrar, além da água ferver tem de se filtrar, né, irmão? O cara areia, carvão, areia, carvão, areia, carvão, que é o básico da filtragem, né? Ali só pode ser usada para tomar banho e lavar as mãos. Então Ana pergunta a ele se isso se chama hidrodinâmica, e uma delas questiona o que é isso. Então Ana fala que no livro Física 101 diz que quando você conecta 2 recipientes em alturas diferentes com um tubo, não importa o formato do tubo, a pressão do líquido manterá um curso. E Ana pergunta se elas viram uma torre de água no jardim, falando que a sua altura é menor que a da torre, então a água continua fluindo sem parar. E ele fala que ela está totalmente correta, falando que a razão da hidrodinâmica acontecia é pela pressão da água e do ar. E ele vai fazer um diagrama e escrever algumas equações que podem ajudar elas a entenderem. E Rochinol, olhando de perto o encanamento, nota que tem um botão pequeno ali. Não! Vai se molhar toda. Oh, mas isso pode ser bom, pô, proteína. Tudo pra que ele serve, mas quando ela aperta, acaba sendo molhada por inteiro. E as garotas ficam surpresas com isso. E Roland fala que aquele é um chuveirinho e pode... Ah, não vai ficar molhado e pronto. Oh, meu Deus, já vai dar molhada. Não vai ter essa reação. Ah, que tristeza. Jogar pequenas gotas de água e fica mais fácil de tomar banho com ele, porque você pode jogar água em qualquer lugar do seu corpo facilmente, mesmo se estiver sozinha. Então uma delas pergunta se ele gastou a semana toda trabalhando no castelo só para ficar mais fácil tomar banho. E Lírio afirma que já sabia que os nobres eram obsessivos com luxúria e prazer. E Scroll até tenta dar uma bronca na garota, mas Roland fala que tá tudo bem, falando que deseja algo fundamental para o desenvolvimento humano, e isso faz parte dele também, mas ela não higiene é extremamente importante pra nossa sociedade. Aceita muito bem o que ele tá falando. Então, já andando dentro do castelo, Scroll pede desculpas pra ele, falando que a Lírio não quis dizer isso. E ele fala que não liga, mandando ela não se preocupar. Mas Scroll fala que ela não era assim no início, mas ela não confiava em mais ninguém depois que foi traída. E ele pergunta se isso foi antes dela entrar na associação. E ela fala que sim, falando que a associação encontrou ela no orfanato da cidade das Águas Vermelhas. E como ele sabe, ela pode detectar a presença de magia, e por isso ela finge ser uma senhora rica querendo adotar uma criança toda vez que passa por uma vila. E assim ela passava nos orfanatos procurando irmãs que já haviam despertado, e ela era cuidadosa, então observava as ideias e situações das novas irmãs antes de fazer qualquer coisa. Porém, ela foi rejeitada quando tentou adotar a Lírio, e o dono do orfanato disse que as garotas só podiam ser adotadas quando estivessem crescidas, e ela achou isso suspeito, então levou Rochinol e investigou os registros deles, e acabaram descobrindo que o orfanato descobriu 3 bruxas na última década, e todas foram vendidas à igreja, e as mais bonitas eram que desgraça! maquiadas para serem vendidas para os nobres, e aquelas que ninguém se interessava eram mortas e enterradas nos fundos do orfanato. E depois Cara interrogou o dono sobre suas intenções, e ele disse que dinheiro era só um extra, e ele fazia isso pelo prazer de poder matar. Decidir o destino daquelas garotas o fazia se sentir desgraça. Um rei, e Cara o matou por causa da raiva que sentiu. E quando eles já estavam quase libertando as garotas, a maioria lhes olhou com raiva por ter tirado a chance delas de ser adotada por um nobre. E a própria Lírio também pensou assim, até que Cara levou ela para os fundos do orfanato, e lá ela viu as amigas que foram adotadas pelos nobres mortas, jogadas num buraco. Então a garota ficou chocada, e a Lírio acabou vomitando até desmaiar nos braços da Wendy com a cena, e ela acordou com uma expressão fria, sem brilho nos olhos, e se recuperou porque todo o seu mundo desapareceu aos poucos com os cuidados da Wendy, e desde então ela é cuidadosa com qualquer um, ainda mais nobres. Mas Scroll acredita que ela vai mudar aos poucos a visão. Nobres por quê? Ela não tem culpa, os nobres não adotaram ela, então... Esse envolvimento todo foi só por causa do orfanato. Os nobres nem tiveram culpa desta vez. Dela, já que ele é um meritariamente tem culpa, mas desta vez nem fui eu. Nobre também. E Roland percebe que foi isso, e diz que ela tem nervos de aço para se recuperar de algo assim. Porém, uma tragédia assim é muito comum em Grey Castle, e ele ainda tem muito o que fazer. E nisso, Scroll fala que tem mais uma pergunta, e ele questiona qual é. E Scroll pergunta se Rochinol estava ali, e a garota fala que sim, perguntando se quer que ela saia. Então ela fala que não, falando que ela já sabe disso mesmo, e ela pode ser prova. Então Roland fica confuso, e ela fala pra Vossa Alteza, falando que ela já disse
que casaria com a bruxa antes, mas ela diz não ter certeza se ele sabe que bruxas não podem ter filhos. Então ela pergunta se ele se casaria com uma bruxa mesmo sabendo disso, e ele fala consigo mesmo que não pensou que as bruxas se preocupariam tanto sobre o seu casamento, e ele pergunta a ela se elas têm certeza que não podem, falando que não poderia ser alguns motivos que geraram mal entendidos, falando que, por exemplo, a história da montanha sagrada. Então Skrull fala que espera que seja o caso, mas existem exemplos até demais, e não importa se é uma relação típica com uma pessoa normal ou uma forçada, não há caso de bruxas tendo filhos, então a associação nunca teve uma e nunca ouviu nada a respeito de outras organizações também. Mas pode ser só duas ou três que tinham sido inférteis, pô. Acontece. É pouco provável, mas possível. Então Roland se questiona se... Porque, vamos ser sinceros, é poucas as bruxas que sobrevivem. Seria um tipo diferente de fertilidade, se questionando se as bruxas realmente passaram humanos normais e evoluíram, e é por isso que não podem se reproduzir com pessoas comuns. Mas ele pensa que não é hora de se aprofundar nisso, pois as chaves são os efeitos, e ele talvez não possa ter um filho biológico com Anna, mas ele quer criar crianças com o amor dela. E sinceramente, não é importante manter a sua linhagem, pois sua alma não é dessa época, e ele fala que uma criança é uma vida única, e ele não pode passar pensamentos e nem memórias pra ela, e elas são próprias de cada um. E quanto ao herdeiro, isso não será problema, pois tudo que ele tem que fazer é estabelecer um governo que não precise de um, e no geral, isso é uma boa notícia, pois bruxas serem incapazes de reproduzir quase elimina completamente a possibilidade de famílias. Isso enfraquece a barreira entre bruxas e pessoas comuns, e ele pensa que existe esperança para que trabalhem juntos. Então Rochinol chega perto dele perguntando sobre o que ele tá pensando, e ele fala que isso é o que ele pensava antes e ainda acredita, falando que ele se casaria com uma bruxa. Então quando Skrull deixa eles, ele pergunta se ela está bem, falando que não consegue dizer se Skrull está feliz ou desapontada. Então a garota continua virada de costas toda felizinha, e ele fala... Tá achando que ia ter chance, mas ela claramente pensou na outra. Infelizmente, pelo teu lado, eu tô torcendo por ti, só para avisar, não tô torcendo por Ana, não. Mas infelizmente, nosso time não vai ganhar. Por mais que eu torça por ele, eu sei que não vai ganhar. Fala que bem, ele só vai assumir que todas elas estão de bom humor. E nisso, Carter entra na sala, abrindo a porta com tudo, falando pra Vossa Alteza que um cavaleiro da Fortaleza da Grande Música trouxe uma mensagem para ele, e fala que um grupo mensageiro da capital tomou o controle do forte, e Petrov está preso. E ele fica surpreso com isso, perguntando quantas pessoas estão nesse grupo. Então Carter diz que por volta de 50, e ele se questiona como isso é possível. E na capela principal da Fortaleza, várias pessoas estão mortas, e ele se pergunta por que estão fazendo isso. E o soldado queixando se ele tá falando da pílula sagrada, falando que ele agradece a igreja pela generosidade, pois eles não tiveram que fazer quase nenhum esforço para tomar a Fortaleza da Grande Música, e Sua Alteza irá unificar Grey Castle rápido nesse ritmo. Então ele acaba matando o cientista sem nenhuma pena, e seu subordinado fala com Raymond, falando que encontraram as pílulas no porão, e existem alguns milhares em caixas enormes, e falam que tem o suficiente para repor tudo por enquanto, e falam também que é o suficiente para mais 1000 soldados usarem no campo de batalha. E Raymond pensa que saquear a igreja e depois tomar a cidade foi mesmo um bom plano, falando que agora que eles têm as pílulas, só há mais um passo na sua missão, que seria eliminar completamente Roland Wimbledon. E nisso, Roland fica... Pera, então se matou a igreja lá, indiretamente, dá pra fazer o Proto, dá pra conseguir governar melhor aquela cidade, já que a igreja foi morta e não foi culpa dele. Inquieto girando no meio da sala, e Rochinol então ouve o barulho das bruxas voltando, e assim Relâmpago e Meg voltam com notícias, e elas falam para Roland que eles já saíram da Fortaleza da Grande Música, que são aproximadamente 1000 pessoas, e ele fica surpreso com isso, perguntando o que aconteceu com os 50, mas Meg fala que a maioria não estava a cavalo, só 6 deles estavam. Então Roland pergunta quantos que estavam a pé, perguntando o que eles estavam vestindo e que tipo de armas eles tinham, e Relâmpago fala que eles são bem normais, e a maioria não tinha armaduras, só roupas normais, e eles estão com todo tipo de arma, mas algumas centenas estavam com lanças curtas nas costas. Então ele fala que parece que estão usando lixo como equipamento, se perguntando se são aldeões e escravos obrigados a lutar, e fala que além de ajudar no suporte de suprimentos, eles podem servir como distração para enfraquecer o inimigo. E se Timothy quer se livrar dele com poder militar, ele com certeza consultou o Duke Ryan sobre a experiência que teve na luta com ele, e os cavaleiros da Fortaleza não conseguiram nem chegar perto da muralha da vila, e muito menos o exército de 200 pessoas comuns. E ele fala que significa que alguma coisa está dando confiança de que vão conseguir romper a sua linha de pederneiras. Então ele se pergunta como, mas se lembra da pílula da igreja, falando que como ele previu, a igreja se aliou a Timothy, e seria um desastre se algum dos soldados loucos conseguisse entrar na sua primeira linha. Então ele pergunta a Relâmpago se ela reparou se alguma das pessoas marchando está usando a pedra da retaliação dos deuses, e ela fala que não arriscou se aproximar, mas a visão da Meg é melhor que a dela, e ela fala que não viu nenhuma, mas eles podem ter escondido ela nas roupas. Então Roland fala que se esse é o caso, ela deve voar com Rochinol e ir pela margem do rio das Águas Vermelhas, e Meg pode conferir se o caminho está limpo. Então... Na verdade ela aguenta, né? Então
Realmente é um Deve pouco entrar na leve. névoa da Rochinol e continuar caso encontrem algum barco. E elas devem observar se algum dos inimigos está usando a pedra da retaliação dos deuses quando chegarem perto, mas nunca devem atacar. E assim elas concordam, mas ele fala com Rochinol, falando para ela se lembrar primeiro da sua segurança e deve proteger a si mesma e as outras. Então ela fala que não tem problemas partindo com legal, elas. Mas toda nisso ela pergunta decoradinha. se ele está bem. E ele fala que tudo isso é porque ele ignorou os relatos da Fortaleza da Grande Música e um erro tão grande assim não deveria acontecer. E ele trouxe a maioria dos cavaleiros da Fortaleza para a Vila da Fronteira e ele não enviou ninguém do seu pessoal para o Petrov. E ele começa a pensar que esse erro foi por ele ser muito jovem e simples. Mas Ana fala que não é hora dele se culpar. E ainda vai demorar pelo O menos passado já aconteceu, vamos tentar melhorar o futuro. Então, para isso, temos que deixar a Fortaleza, a Grande Música, de novo na tua posse. Então, para isso, vamos aguentar esta guerra, ganhar e depois recuperar a Grande Música. É a Fortaleza da Grande Música, esse é o nome. 3 dias para um exército daquele tamanho chegar ali. E eles ainda têm muitas coisas que eles podem fazer. E fala que não importa o que aconteça, elas vão sempre estar com ele. E um tempo depois, ele já com o mínimo melhor, começa a ordenar seus soldados a cavar buracos pelo local. E quando o Rochinol volta, ela fala que eles estão sem pedras. E ela diz que a maioria sim. E ela observou o exército inteiro. E além dos 10 cavaleiros, só haviam 3 ou 4 lugares escuros no exército de aldeões. E assim ele entende a situação. E Relâmpago pergunta por que ele tá cavando tantos buracos, se questionando se ele está fazendo Mas trincheiras pode ser armadilhas. Trincheiras eram um caminho por si só. armadilhas, mas ele fala que aquilo são bunkers. E Meg questiona o que é isso. E ele fala que vão fazer paredes em volta daquele Ok, isso aí vai ser muito OP. buracos e deixar só alguns espaços, e os seus atiradores não precisam se preocupar com ataques por trás se ficarem escondidos neles. Ele não tem certeza do alcance que os aldeões conseguem atingir jogando suas lanças, então ele decidiu modernizar suas táticas. Eles vão fazer estruturas para se defender, pederneiras para bloqueá-los e canhões para aplicar pressão, e assim eles vão fazer uma linha de defesa absoluta. Eles vão aumentar o número de Muito equipes de bom. canhões para 20 agora, e cada equipe possui um MK2 que dispara balas de 12 libras, e ele também busca aumentar o alcance efetivo deles em 1000 metros. E assim, Meg fala que eles não estão com medo deles agora, e Relâmpago fala que ele ainda é o melhor, falando que pensou em tantas medidas, e como recompensa para elas, ele manda elas irem para o refeitório comer carne com mel. Enquanto isso, Rochinol pega na mão de Ana, falando que quer que ela pegue sua posição como guarda do príncipe quando o inimigo chegar. E Ana legal. pergunta onde ela Tendo caso aconteça alguma coisa comigo, por favor, protege ele. Que legal. vai. E ela fala que vai em uma missão especial. E assim a garota acaba concordando com a missão que o Rochinol lhe dá. E assim aquele soldado fala com sua tropa que eles estão indo muito devagar, falando que poderia estar com a cabeça de Roland Wimbledon como prêmio se ele estivesse com um esquadrão de cavaleiros Normalmente, as pessoas estão indo a pé e tu a cavalo. Queres exigir eles que eles vão mais rápido como? reais. Mas eles falam que não tem jeito, pois aqueles idiotas não receberam um treinamento especial. Eles só serão úteis quando tomarem as pílulas, mas graças a eles que eles não precisam fazer nada. E Levin fala que nem mesmo sabe para que treinou tanto, pois agora que eles têm as pílulas, até mesmo aldeões desarmados podem ir para o campo de batalha, mas seu superior fala que ele devia ter vergonha de falar aquelas palavras, e ele deve saber o que a pessoa se torna depois de tomar aquelas pílulas. Pois. E Rochinol ficou vendo tudo aquilo escondidas, então vão até Liman, falando que eles avistaram um soldado da fronteira à frente, então eles notam que chegaram, e ele fala que o administrador da fortaleza parecia alguém gentil, e ele não esperava que ele mandasse um mensageiro para Roland. E Levin pergunta se ele pensou em como eles vão invadir a vila, e Liman fala que de acordo com os nobres da família Lobo e Alce, eles usam armas de longa distância para frear o avanço dos cavaleiros, e a arma pode ser disparada antes que o cavaleiro acelere, e isso é acompanhado de fogo e um estouro alto, como se fosse uma besta gigante, mas os projéteis são muito mais rápidos do que as flechas das bestas, e ele utilizando binóculos vê algumas coisas com rodas e pensa que devem ser essas armas, mas ao que parece tem mais do que eles lhe falaram, então Levin pensa que pode ser poderosa, mas ela não pode disparar continuamente, e Liman concorda com ele, falando que eles vão sofrer menos resistência na medida em que eles se aproximarem da linha de defesa do inimigo. Eles têm 1500 pessoas, e eles correrão na Porra, 1500? mesma velocidade que os cavalos depois que tomarem a pílula, então o resultado será Pô, os correm na mesma velocidade de cavalos? Que isso? Que porra é essa? completamente diferente de antes. E Rochinol começa a perguntar a si mesmo, falando que não tem tanta certeza disso. Então Liman toma um baita de um susto, sentindo algo à sua volta, e se pergunta se eles falaram alguma coisa, mas Levin fala que não, e ele fala que eles devem estar cansados, mas Liman fala que não tem tempo para brincadeiras, falando para eles darem a volta na floresta para fazer um ataque pelos dois flancos, e assim ele chama todas as unidades, e Echo aparece no meio delas, imitando a voz dele, mandando todos engolirem suas pílulas e avançar. E nisso ele olha para trás, perguntando se foi Levin quem deu a ideia, e nisso Rochinol aparece atrás dele, com a arma na nuca do cara, falando que é hora de acertar as contas, e assim ela o mata, e Levin fica desesperado
desesperado com a morte de Lehman, então todos começam a avançar, mandando avançar pela linha defensiva, quebrando a defesa deles, falando que eles podem pilhar à vontade, mas então Levin fala que não disse isso, e enquanto ele nota que mesmo não falando nada, sua voz continua saindo, ele percebe que é uma bruxa, e fala que é uma bruxa imitando sua voz, e quando ele olha pra trás ele fica desesperado, mandando todos pararem e não avançar, mas nisso eles continuam descontrolados, e ele fala que deve haver duas bruxas, uma que matou o Lehman e a outra que causou o caos, e ele percebe que uma tem a habilidade de ficar invisível e a outra de imitar vozes, e Levin fala que vai encontrá-las e vai cortar a garganta delas. Spoiler, ele não vai. Enquanto óbvio, pô. Que spoilerzão, Mads. Meu Deus, que spoiler, velho. Óbvio que não ia acontecer isso, pô. É literalmente um puxa falando que vai matar uma bruxa. Não faz sentido. Os japoneses que tomaram a pílula seguem avançando. Eles seguem sendo mortos pelas armas de Roland, mas ainda assim continuam seguindo em frente. E nisso, os soldados do príncipe percebem que eles são muito rápidos e eles continuam correndo mesmo após uma bala de canhão arrancar parte da mão deles. E assim, um dos oficiais pensam que o príncipe estava certo. Eles não são humanos, eles são praticamente iguais às bestas demoníacas. Então chamam o Capitão Brian, falando que eles estão se aproximando. E assim ele pede para eles mirarem e dispararem à vontade. E nisso eles continuam sendo alvejados cada vez que chegam mais perto. E assim pedem por mais munição. E eles continuam acertando, até que Brian nota um ataque surpresa, mas consegue interceptar aquele homem que estava vindo a tempo, acertando a cabeça dele. E nisso, enquanto um dos homens continua olhando pela janela, Brian manda ele se abaixar, pois aqueles incorporados começaram a arremessar lanças na direção deles. E eles pensam que foi assustador, mas não teve nenhum efeito. E pensam que vai ficar somente nisso. É difícil, mas ainda tem chance de acertar a lança. Isso, mas então, um deles é atingido e Brian fica surpreso. O que eu falei, desgraça? Preso com um de seus homens morrendo ao seu lado, e ele manda seus homens não mexerem nele, pois ele vai checar a ferida, e o resto deve continuar atirando. Então o homem pergunta pro capitão se ele vai morrer, e Brian pensa que a respiração dele está forte, e ele pode morrer de hemorragia caso ele remova a lança. Então ele pergunta para o homem se está doendo, ele fala que sim, e ele fala que se dói significa que ele não vai morrer. Ele pergunta se ele sabe Como assim? Da habilidade da Nana. E o homem fala que sim, falando que todo mundo quer ver ela o tempo todo. E ele se pergunta se isso significa que ele vai poder vê-la. Então Brian fala que é isso mesmo, falando que ele precisa aguentar firme, pois tudo que eles podem fazer agora é derrotar o inimigo o mais rápido possível. Mas aquele exército enorme continua seguindo rumo à Vila da Fronteira, querendo destruir e matar Roland de Wimbledon. Mas então o exército continua soltando fogo. Ô homem, que no início tava tudo bucha, agora já tá com roupa de exército. Fogo na direção deles, mandando não dar tempo para o inimigo escapar. E mesmo que eles não sintam dor, as balas de canhão começam a atravessar eles e desmembrar o seu corpo. E então um dos homens que não tinha tomado a pílula percebe uma bala de canhão vindo na sua direção. Então fala que isso é uma piada de mau gosto, dizendo que só tá jogando sua vida fora ali. Ele tem pais e filhos, e 3 esposas esperando por ele, e ele não quer morrer. Pô, mas também com 3 esposas, quem é que quer morrer? Porra, 3 esposas? É um sortudo da porra. Então, realmente, desgraçado, não, quero ver o que o editor aqui falou. Ele não quer morrer. Pô, mas também com 3 esposas, quem é que filhos? E 3 esposas, tudo da porra. Então eles percebem que não estão conseguindo passar da É isso, poligamia, vamos linha lá. de defesa deles e começam a querer recuar, pois eles não querem morrer. E nisso Levin começa a ordenar que eles voltem, chamando eles de animais imundos. Mas então uma bola de Eu queria ver o que o Matt, o seu namorado do Matt, ou a mulher do Matt, soubesse disso como ele tá falando agora. Porque se for ver no Insta do Matt, o Matt tem namorada. Então, não sei se é namorada, se é amante, se é esposa, não sei o que é. Mas ela tem alguém. Então, queria ver a reação dela sobre isso, sobre essa poligamia. Canhão simplesmente o mata, e Roland, vendo tudo da muralha, percebe que alguns estão tentando escapar, e as pílulas podem impedir a sensação de dor, mas não é de medo, e eles nunca foram soldados com uma vontade de ferro, e sim as pílulas, eles são só um grupo de civis inexperientes e sem treinamento, eles usaram civis para isso, então ele pensa que Timothy é desprezível. Enquanto isso, chamam por Nana com aquele soldado ferido com a lança, e ela pede para colocarem ele na maca, e enquanto ela o atende, ele fica feliz por finalmente o conhecer. Então ela manda ele aguentar o conhecer ou a conhecer, que é a Nana, né? Firme enquanto o cara sente muita dor. E assim, ainda com os soldados que estão na floresta, eles começam a ir atrás de Rochinol, notando que elas estão nas árvores, e atiram nela, mas a garota consegue desviar rapidamente. Então falam que ela está fugindo, porém Levin chama eles de inotas, perguntando se eles não conseguem nem matar o que está na sua frente, falando que todos devem tomar as pílulas e matar ela assim que aparecer. Aparentemente o cara que foi esmagado pela bola de canhão não era o Levin, mas bem que podia ser. Então os soldados ficam com medo do que vai acontecer com eles,
deles caso eles tomem a pílula, mas ele manda eles calarem a boca e tomar logo. Mas no mesmo momento, as vinhas da folha pegam o pescoço de alguns deles, levantando eles no ar, e Levin se pergunta o que está acontecendo, até que Rochinol aparece atrás dele no cavalo com sua arma empunhada, olhando para ele, e ele começa a pensar que é um demônio, mas fala que não, se perguntando se isso é uma bruxa, pensando que ela é muito linda, mas Rochinol aponta a arma para a cara dele. E só detalhe que do ângulo que ele tá e do ângulo que a Rochinol tá, é muito Dá pra ver uma coisa interessante. bom que ela esteja de short ali embaixo, senão o cara vai morrer, mas vai morrer feliz. E assim, após dar seu tiro, ela pensa que a batalha acabou antes do sol se pôr. E ela diz que, sinceramente, essa luta foi mais fácil do que com o exército do Duque, e fala que apenas 5 soldados se feriram na batalha, mas todos foram curados a tempo. E considerando a força das pílulas, o príncipe não ordenou que a caça começasse imediatamente. Ele primeiro pediu para Relâmpago e Meg vigiá-los para depois ordenar o primeiro batalhão a Pô, mas deu muito bem. iniciar a perseguição, e os combatentes ficam bem exaustos depois que o efeito da pílula passa, e o primeiro batalhão os cercou e os escoltou de volta para a fortaleza da Grande Música, e os soldados guardando a fortaleza Aquela lá da cicatrizona que tem uma cicatriz assim. foram rapidamente eliminados depois de interrogar aqueles que se renderam. Enquanto isso, eles salvaram o administrador das masmorras, Petrov Casca, e ele não parece ter recebido maus tratos por ser um nobre da família Madre Silva. Então o príncipe imediatamente apresentou um novo plano para prevenir que a fortaleza fosse tomada novamente, com o plano de formar um exército, consertar as estradas e promover a educação. Ele diz a Petrov que isso é tudo que ele deve fazer por enquanto, e ele vai retornar para a Vila da Fronteira imediatamente, mandando ele Coitado, acabou de ser preso, ficou lá na cadeia sem comer nada por dias, e a primeira coisa que recebe é trabalho, tome! trabalhar duro, o chamando de embaixador, pedindo para ele não lhe desapontar novamente. E assim Petrov encara essa responsabilidade e fala com o príncipe, perguntando o que eles farão com os prisioneiros na masmorra. Então ele pensa um pouco, mandando ele apenas os deixar lá, pois eles não vão viver muito tempo mesmo. E nisso, ao amanhecer no barco, Roland acorda, e Rochinol percebe que ele acordou cedo, falando que ele poderia ter dormido mais, perguntando se é por causa dos aldeões drogados. E ele fala que eles foram forçados pelo Timothy, e se eles não tivessem tomado as pílulas e não fossem manipulados, eles nunca teriam avançado contra o fogo inimigo ou morrido em terras estrangeiras. Mas Rochinol fala que a culpa não é dele, e ele fala que é verdade, falando que não tem como pará-los. E Timothy continuará a sacrificar vidas inocentes. E ele fala que é claro que a igreja também é culpada por produzir as pílulas. E nisso ela pergunta se ele então vai destruir a igreja para parar as guerras e fazer as pessoas pararem de se matar sem motivo, e então terá todo mundo, incluindo as bruxas, vivendo felizes sob seu comando. E ele fala que sim, dizendo que promete mais difícil de escutar. ela. Enquanto isso, no navio com as cinzas, um homem fala que não esperava que elas começariam a viver na Ilha Adormecida, e ele fala que pode parecer um lugar grande, mas a maior parte da ilha é engolida quando a maré sobe e não é apropriada para habitar, e pergunta por que elas não escolheram a Ilha da Lua Crescente, que é a segunda maior ilha de Fjord. E ela fala que nem todo mundo está disposto a conversar com bruxas como ele está, e ela fala que a Ilha Adormecida é engolida pelo mar, mas também é por isso que ainda é desabitada até os dias atuais, mesmo sendo a maior ilha dos Fjord. Mas ele fala que o tamanho não importa se não puder morar lá, e ela fala que as bruxas são as melhores em alterar a natureza, e por isso aquela ilha vai se tornar o seu santuário. Se bem que sim, né? Todos os poderes até agora são bases de natureza, são bases... Não tem nada como poder de plástico, como o Roland estava querendo fazer, porque o plástico é uma coisa criada pelo homem, não existe por si só. E fala que eles podem criar um reino completamente diferente, sem a pressão da igreja, um mundo completamente novo, e ele fica surpreso com isso. E ela pergunta quanto tempo faz desde a última vez em que ele esteve na Ilha Adormecida, e ele fala que provavelmente um mês, e ele levou um estoque inteiro de arroz pérola e um grupo de bruxas na última vez, e fala que honestamente, as brincadeiras das garotas chocaram a tripulação, e é difícil para as jovens ficarem à deriva no mar, e eles são como vulcões que podem entrar em erupção a qualquer momento. E nisso, um dos homens da tripulação que estava usando um binóculo vê algo à sua frente, e dizem que parece ser uma ilha. Então o capitão fica surpreso, perguntando de que merda ele tá falando, pois como pode haver outra ilha além da Ilha Adormecida? Mas o Marojo jura que realmente é uma, e o capitão fala que o juramento dele não vale merda nenhuma, e assim Cinzas fica toda feliz, e quando o capitão olha, ele nota que realmente é a Ilha Adormecida, e tá muito mais alta do que antes. E lá na ilha... Por que será? Será que eles manipularam alguma coisa? Fico me perguntando. Bom, vambora. As bruxas vivem felizes da vida, e uma das garotas nota que Nectar é muito animada. Enquanto isso, uma das bruxas sente que o navio tá chegando, percebendo que Cinzas voltou. E nisso, Molly vai até o barco ver Cinzas voltando, falando que sentiu sua falta, e a garota agradece. Então o capitão fica surpreso, pois nunca imaginou que eles conseguiriam aumentar o nível de uma ilha inteira, e fala que não é surpresa que os fanáticos da igreja... Pera, tem alguém que consiga subir o nível de uma ilha inteira? Pô, essa aí tem que ser esperta, não tem odeiam como. as bruxas, pois esse tipo de poder parece divino.
destino. Mas Molly fala que elas não subiram o nível da ilha, elas apenas construíram um muro em volta dela. Então o capitão pergunta o que ela quer dizer, mas a garota fala que ele vai ver quando vier com elas. E assim Cinzas fala que vai ter que incomodar ela com o trabalho de descarregar o navio de novo. E assim a garota começa a utilizar suas bolhas para fazer o trabalho, deixando o capitão totalmente legal. surpreso, pois as bolhas pegam as caixas Que fofinho! e levam sozinhas. E a garota continua andando tranquilíssima. E o capitão manda seus homens olhar aquela habilidade conveniente, falando que eles são lixos perto daquela criança. Mas nós não temos essa capacidade, não. Nós somos bruxas. Se eu tivesse poder de bruxa e um poder útil e não usasse, aí tu podia me xingar, mas eu não tenho essa capacidade, não. Então falam com o Molly falando que ela é incrível, dizendo que seria um milagre se ela se juntasse à sua tripulação. Mas um deles pergunta que merda ele tá falando, pois o lixo do seu navio está cheio de homens imundos e não seria justo com a garota. E nisso, Cinzas nota que elas finalmente chegaram em casa, e o capitão fica surpreso com isso, pois isso é inacreditável, pois elas construíram mesmo uma vila na ilha. E ele diz que nem consegue imaginar como isso fica durante a maré alta, falando que é a bondade divina, e isso significa que elas viverão abaixo do nível do mar, e diz que percebeu que tem duas docas por ali, uma no nível do mar e outra abaixo. Mas Molly fala que também é certo afirmar que elas construíram uma doca no céu e outra abaixo dele, pois a doca de cima estará no nível do mar quando a maré subir, e a de baixo aparecerá quando a maré abaixar. Então ele fala que isso é incrível, dizendo estar fascinado. E Cinzas, por sua vez, fica toda felizinha, mas Molly chama ela, falando que a casa mais ao norte é o castelo da senhorita Tilly, e ela já fica interessada. Porra, criar um castelo já? Enquanto a Molly fala que vai ajudar o capitão com a carga, falando que ele vê depois. E nisso, ela começa a se encaminhar para a casa de Tilly. E enquanto isso, a princesa está utilizando sua magia com a ajuda de uma pedra que está na sua luva. E ela fica feliz com o resultado. É uma pedra anti-retaliação? É tipo isso, que tem condutividade? Até que Cinzas aparece tampando o olho da garota, numa cena que mais parece um romancezinho Yuri. Vou te dizer, eu acho que os dois irmãos estão catando as bruxas. E a garota reclama... Realmente... Gênios, não tem como. Cinzas, falando que ela é sempre misteriosa. Pô, mas a altura dela já é gigantesca, não dá pra aturar isso aí não. Mas ela detectou bem antes de chegar. Essa aqui parece ter uns 14, 15 anos no máximo, essa aqui parece ter uns 23. E manda ela não esquecer como ela descobriu ela no meio da multidão. E assim, Cinzas fala pra ela que voltou. E a garota lhe dá as boas-vindas de volta pra quem não sabe, eu tenho 21 anos, tá? É isso. A casa. E Cinzas fala com Tilly que viu ela invocar eletricidade, perguntando se é a nova habilidade dela. Mas ela fala que não é nova, e ela usou aquela pedra mágica. E a garota fala que ela mudou completamente o fluxo da sua magia e os efeitos, e Cinzas fica em dúvida quanto a isso. E Tilly fala que ela pode tentar, mandando ele imaginar que sua magia é algo tangível, e carregar a pedra com ela e depois liberar. E assim ela o faz, e se pergunta como se saiu. Mas não acontece muita coisa, e Tilly fala que não... É que o poder dela não é propício pra isso, né? Força. Não combina com o seu jeito, mas foi algo bem fofo. Mas ela fala que não é isso que tá perguntando. Legal. E fala que é mais fácil para elas extraordinárias que podem detectar magia naturalmente. Porém, Tilly fala que será mais difícil para as outras bruxas, e vai ser necessário muita imaginação e força mental. E ela fala que já testou com várias pessoas, mas só 2 ou 3 em 100 conseguiram entender o conceito rapidamente e liberar a eletricidade. Então Cinzas pergunta se a garota tá... Essa pedra da eletricidade pra qualquer bruxa! Se o Roland fizer isso, acho que ela pode vender até a Vila Fronteira só pra comprar uma, certeza. Dizendo que ela é uma idiota. E Tilly fala que de certa forma, sim, ela só demorou. Mas Cinzas então simplesmente agarra e lasca-lhe um beijão demorado na garota. Um beijo caprichado. Ok, eu não esperava, não tava esperando, mas realmente muito fofo. Talvez um pouco ilegal? Talvez, né? Acho que... Sim! Sim! Caralho! A cadeira tá ruim, eu falei que a cadeira tá ruim. Ela simplesmente despencou, ela caiu. A diferença de idade aqui tá um pouco alta. Mas... Exato! Mas é medieval, tá? Liberado não tá. Tá liberado? O que é isso, Metsi? Tá liberado? É isso que eu ia dizer? O que é isso, Metsi? Tá doido? É compreensível. Pega ele, ele é o Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Então, começa certo. Aquela cena fofinha. Deixa eu ver o que começa e falou bem, que eu não vi a última parte. Realmente muito fofo. Talvez um pouco ilegal? Talvez, né? Acho que a diferença de idade aqui tá um pouco alta. Mas é medieval, tá? Liberado não tá, mas é compreensível. Pega ele, ele é Jack. É compreensível. Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Então, começa aquela cena fofinha das duas. certo. Que Tilly fala que tudo bem. Talvez ela não seja uma idiota. E ela fala que tem mais algumas pedras. E cada uma tem uma habilidade diferente. E isso lhe deixou na dor. Pô, mas essa da eletricidade, o Roland vai querer comparar com vocês. Acho que ela pode vender até a vila inteira. Mas se tiver a pedra, o Roland faz tudo. Então Cinzas questiona sobre essa dúvida. E Tilly pergunta o que é a magia. E já existiu todo tipo de habilidade nas bruxas ao longo da história. E é muito imprevisível. Putas?
Poder de criação e manipulação de realidade, já teve? Adivinhar até de uma extraordinária, mas essa pedra pode unificar a magia, e o resultado é o mesmo, não importa que tipo de bruxa use, e por isso que a sua hipótese pode estar errada. E talvez magia seja algo que possa conseguir qualquer coisa, e as bruxas são o único meio de usá-la, e pedras também são um meio, mas elas não podem reunir e nem armazenar magia. E o que elas não sabem é se elas são naturais ou artificiais, e elas acharam elas nas ruínas, e a maioria estavam nas mãos de Ruínas igual a que o Prata tá investigando agora. e essas foram todas que elas encontraram, e ela ouviu que existem ruínas na floresta perto da Vila da Brisa Marinha, e ela diz querer muito ir olhar pessoalmente, mas Cinzas fala que é melhor que ela não vá, pois a Vila da Brisa Marinha pode ser o lugar mais perigoso em Grey Castle agora, e ela ouviu que Garcia já tinha mobilizado a frota de navios antes de zarpar no Porto das Águas Claras, e parece que eles estavam a caminho daquele lugar, e além disso, é território do Timothy, e ela provavelmente quer usar a sua vantagem naval para atacá-lo por trás. E Tilly fala que vai acontecer um massacre na vila se eles continuarem se confrontando, e a igreja não vai desperdiçar essa oportunidade, mas ela fala que Grey Castle vai ter o mesmo... Pô, mas já tá muito bem arrumadinho pra um momento. A cadeira aqui tá almofadada, não é uma cadeira tranquila, não é uma cadeira tipo madeira mesmo, sólida. Tem uma almofadeirinha aqui, a cadeira tem uns seus detalhes, porra. Ou essa cadeira aqui foi importada, ou sei lá, eles conseguiram criar uma coisa tão detalhada assim. destino de Everwinter. Tem uma desperta que cria madeira, tipo um Hashirama da vida. Se eles não se unirem, será engolido pela igreja, mas então enquanto ela fala, Cinzas vê a imagem de Roland em Tilly enquanto ela está preocupada e fica surpresa, e a garota pergunta se tem alguma coisa errada com ela. E Cinzas fala que não é nada, é só que ela apareceu um pouco com Roland agora, e a garota pergunta se Cinzas se encontrou com ele, falando que ainda não disse nada do que viu na região oeste, pedindo pra ela lhe informar. Mas após saber de tudo, Tilly fala que essa pessoa não é Roland, e alguém está no lugar dele, e assim Cinzas fica surpresa, e Tilly fala que ela disse que um grupo de bruxas foi reunido por ele, falando que está chutando que uma delas está o controlando ou assumiu o lugar dele, falando que seu conhecimento nunca poderia vir dos eruditos reais, falando que cresceu com o Roland e ele é o pior para esconder as coisas, e sempre haviam furos nas mentiras dele, principalmente quando ele fazia alguma besteira, e é impossível ele esconder o quanto é pervertido. Então ele com certeza não é o seu irmão idiota e irritante, mas ela fala que mesmo assim precisa entrar em contato com a união das bruxas, e Roland ainda é o seu irmão, e ele é cabeçudo, mas ainda pode fazer o certo. E ela fala que ele é o mais inofensivo se comparar com seus outros irmãos. E Cinzas fala que deixou o Meg com ele. De todos parece tudo uma confusão. Um era um brutamonte, o outro era estrategista, a outra era uma rainha naval, a outra era uma bruxa secreta. O Roland era o único comum. E ela vai lhes trazer informações sobre a vila no fim de cada mês. Então ela fala que é tudo que eles podem fazer por enquanto, já que não é algo que eles deveriam focar agora. E Tilly fala que eles vão começar o protocolo de limpeza agora que ela voltou. E ela quer os fiordes completamente livres de qualquer sinal da igreja. E as ilhas eventualmente se tornarão um paraíso para as bruxas. E assim Cinzas concorda, beijando a mão da garota, dizendo que vai acontecer como a sua rainha deseja. Enquanto isso, na Vila da Fronteira, as bruxas ficam surpresas com o espelho feito por Soraya. E Skrull fala que é a primeira vez que se vê com tanta nitidez. E elas começam a querer compartilhar o espelho, e Echo fala que ela desenhou um espelho, que maneiro! Pensou que Soraya poderia imitar a qualidade de um espelho de prata somente com a sua pintura, e ela fala que foi ideia do príncipe e vai ser mais conveniente para as suas rotinas se eles tiverem um espelho, e Lírio começa a falar que dá pra ver espelho facilmente agora! Pois é, uma boa, porque espelho não é uma coisa extraordinária se não souberes como usá-lo. Por exemplo, espelho dá para criar câmeras, mas as pessoas não têm tecnologia para criar câmeras. Então, tudo tecnologia baseada em espelhos, elas não vão conseguir criar. Então, vender espelhos para as outras pessoas, por agora, é bem de boa. Falar que só mulheres iriam se importar tanto com algo assim. Mas nisso a Canário, Colibri, Beija-Flor, sei lá qual é o nome dessa garota, pergunta do que ela tá falando, pois a garota também é mulher. E ela fala que é isso mesmo, mas elas são apenas garotas, olhando... Pô, essa roupa aí é sacanagem. Dá destaque pra alguma coisa grande, não sei porquê. Para a comissão de frente que falta nelas. Então a garotinha fala que quer muito ser como a Wendy e as outras, pois elas são muito maduras, mas ela não sabe se consegue chegar naquele tamanho. Mas então o Lírio pergunta e se eles ficarem grandes, perguntando se a garota quer sempre que tenha adultos fedidos à sua volta. Então ela olha pro príncipe enquanto ele está praticando com Ana, mandando ela olhar um pouco da água do poço. Eu já tenho microscópio! É essa palavra que eu tava esquecendo no outro vídeo, neste, já não lembro qual vídeo foi. Eu tô gravando os dois em seguida, se não percebeste, eu tô com a mesma roupa. E é isso. Então ela nota que aquele é o mundo dos adultos. Ele começa a ensinar ela a usar o microscópio, falando que quando ela colocar a lente ótica e a lente do objeto na distância... Bom, mas já é um microscópio é muito bom. Tem até um parafusozinho aqui pra aumentar a distância, se for mais pra cima, mais pra baixo. Maneiro! Correta, o conteúdo será ampliado. Então ela vê alguma coisa se movendo na água e fala que não é só um, tem vários, perguntando se são insetos. Então ela fala que todos são diferentes. Então todas as bruxas se interessam para ir olhar.
Ela vai ter uma epifania de novo. E quando o relâmpago coloca os olhos, Alguma vai ter. Não é possível. Acho que ela não vai ter porque a Atomo já consegue conceber na sua mentalidade. Ela não tem aquela parada que eu tenho, que eu não consigo visualizar coisas. Ela já conseguiu conceber isso na sua cabeça. Mas acho que ver fala muito mais do que 1000 palavras. Então, acho que ainda estão bem atrasadas na matéria. Quer dizer, todas estão indo no caminho certo. Ela que é uma extraordinária que está aprendendo logo direto da fonte. Ela não está esperando as aulas para aprender. É por isso que ela é tão evoluída. Ela tem uma fixação gigantesca por matéria. O resto está aprendendo nas aulas, normal. ela começa a ver algo que parece um caranguejo transparente, falando que também tem um com formato de uma semente de trigo, perguntando por que eles têm pernas. Então Meg começa a surtar, falando que não quer comer uma semente de trigo com pernas. E nisso Skrull pergunta pro príncipe se são insetos. E o príncipe fala que devem ser do reino Protozoa ou algas unicelulares, falando que não é muito certo chamá-los de insetos e são classificados como organismos microscópicos. Então ela fica em dúvida sobre isso, e ele fala que são um tipo de criatura independente, e todos são incrivelmente pequenos e são menores até do que bactérias e vírus. E ele fala que essas pequenas criaturas estão em todo lugar, e são o motivo da comida apodrecer e das pessoas adoecerem, e é por isso que eles fervem a água antes de beber, cozinham a carne e não podem reusar a água do banho. Então Rochinol, ouvindo isso, começa a ficar assustado e cospe a água que acabou de beber. Então ela surta, falando que isso significa que milhares de insetos vão para o seu estômago toda vez que eles bebem água. E Relâmpago fala que essas bactérias estão na carne de pássaro mal assada também. E ela volta a surtar com Meg, falando que vão ficar doentes. E Meg logo se lembra da carne de pássaro mal assada que elas comeram naquela manhã. E nisso... vocês estão comendo mal assada? Aí é complicado. Lírio vai olhar aquilo e começa a não acreditar que ele disse que aquelas coisas insignificantes são o motivo da comida apodrecer, e pergunta onde o príncipe aprendeu sobre essas coisas estranhas assim. E ela pensa que se pode preservar pão e sopa, então a água deve funcionar também. Mas enquanto ela usa sua magia, ela começa a notar que algo aconteceu e aqueles bichos estão ficando cada vez maiores. E ela nota que eles estão se duplicando. Enquanto isso, Ana pede para cozinhar a comida, pois ela pode ter assim. Tá bem roxo, e geralmente quando estamos a ver bactérias numa coisa simples, num microscópio simples, que parece normal, dessa aí não vai ter cheio de cores e paradas absurdas, porque não tem tecnologia, não tem tecnologia direta, é só a base do microscópio lá. Não faria sentido ter cores. Então, como é que ela tá vendo coisa roxa? Certeza de que vai estar completamente limpa. Mas nisso, Rochinol sente algo estranho e quando olha pra Lírio, nota que a magia dela está saindo do controle. E nessa magia da garota acaba criando um micróbio gigantesco atrás dela. E assim, olhando no microscópio, o Roland acha aquilo empolgante, falando que eles aparentam ter uma consciência coletiva. Eles estão mostrando apreço pela Lírio. E não. Ela vai criar o Covid-2. Caralho, pô. Aí sacanagem. assim, Rochinol parabeniza ela por ser a terceira bruxa da Vila da Fronteira e evoluir. Ela realmente tem um Covid. Que poder absoluto. Falando que a garota é incrível, Sinistro. mas ela fala que não é nada demais. Dizendo que pensa Nada demais. que deveria aceitar a teoria do príncipe sobre as pequenas bolinhas, porque não tem como ela acreditar isso algum dia, e se materiais fortes e pesados como pedras e metais são mesmo feitos de pequenas bolinhas reunidas, então elas vão apenas dissolver em areia. E o Roland nota que ao que parece, a teoria atômica não é o único jeito de fazer as bruxas evoluírem. Ele não pensou no geral, mas olhando para aquela gota de água, Rochinol nota que ela ainda parece ser transparente, e é difícil acreditar que tudo foi unificado pelos insetos da Lírio. Então ele fala que eles vão fazer mais alguns experimentos agora, e é o único jeito de confirmar as habilidades evoluídas da Lírio, incluindo os efeitos e a duração, e também a influência da Pedra da Retaliação dos Deuses. E se tudo der certo, isso pode abrir o caminho para o futuro da medicina da Vila da Fronteira. E a garota fica toda felizinha com isso. Porque toda a matéria, todos os micróbios são usados como base para criar a cura. Então, se ela conseguir controlar e basicamente separar os micróbios para conseguir fazer testes, isso é um grande avanço. Absurdo. Ela pensa que a sua habilidade pode durar até 3 dias depois do que aconteceu. E o príncipe categorizou os insetos como rainhas e operários. E as primeiras a aparecer são as rainhas quando ela usa sua magia. E as rainhas vivem enquanto recebem magia, mas elas desaparecem se ficarem a mais de 5 metros dela. E também são... Pô, mas como é que era o patinho de borracha se não tem plástico? repelidas pela Pedra da Retaliação dos Deuses. Como? Mas os operários não são afetados pela pedra. São um Madeira? organismo completamente Cimento? novo. E já que os Não. operários possuem a mesma habilidade... O que seria? O que seria? Não, também é plástico, só mais rijo. O que poderia flutuar na água e que eles conseguiram fazer agora? de conversão da rainha, eles também invadem outros micro-organismos, mas parece que esse efeito não acontece infinitamente. O número de vezes que um operário pode converter depende do tamanho dele, e também não podem se dividir para ter mais dele, e só vivem por volta de um dia e ferver a água elimina eles. E o príncipe disse que se bactérias... Material para pratos também possa ser usado? Mas como é que eles iriam tingir de forma que a água não caísse? Como é que eles têm tinta desse propósito? Nesta era?
mortais e vírus forem convertidos, eles podem atingir os efeitos antissépticos Enfim, não rapidamente. Mas ela não entendeu uma palavra e pessoas ricas não têm o que fazer. Então eles adoram deixar as coisas complicadas. Mas ela pensa que nem todos são ruins, porque banhos são um espetáculo. E após sair do banho, ela fala com a lua misteriosa, dizendo que ela pode ir tomar banho. Porém, a garota tá com um travesseiro nela, chamando ela de traidora. Então ela fica em dúvida. E a lua fala que ela foi bem clara quando disse que não acreditava em teoria atômica, mas ela foi a segunda a evoluir, dizendo que ela é uma mentirosa. Então ela fala que não tem nada a ver com os átomos. E o príncipe diz que a evolução não precisa ter relação com a teoria atômica. Ele diz que contanto que ela entenda suas habilidades com mais profundidade, ela pode mudar a natureza da sua magia também. Mas nisso, ela não bate na garota. E a lua questiona se isso é sério, perguntando como ela pode fazer isso, pois ela disse que os campos magnéticos são invisíveis e intocáveis, e até o microscópio não consegue vê-lo. Então ela fala que honestamente tudo que ela fez foi ver como as suas habilidades pareciam. E as células, bactérias e micro-organismos que o príncipe citou, ela não entendeu nada disso. E ele disse que até escreveria um livro para ela. Mas ela fala que não consegue ler direito ainda. Mas então a lua fala que quer ficar mais forte também e quer ser mais útil para o príncipe. E se continuar assim, ela realmente vai ser inútil. Porém, a Lírio fala que vai lhe ensinar uma coisa e fala do banho, dizendo que a garota vai ter que tomar banho com a Ana. Então a lua fica toda bobinha com isso. E já um tempo depois, Ana fica sabendo que Lua escutou o conselho da Lírio e foi tomar. É só um banho. Até aí tá tranquilo, pô, é só um banho. Eu já tomei banho com várias pessoas da minha idade, pô, é o básico, assim, pra quem não sabe, aqui só o Brasil é que tem esse problema, o resto do mundo não tem problema nenhum, porque pra quem não sabe, quando tu tá em uma equipe de futebol, basquetebol, tu vais tomar banho com todo mundo, é o normal, não um banho de banheira, mas de chuveiro, tá? Só curiosidade aqui. A banho com ela, e a garota pede desculpas, falando que ela sempre tá muito ocupada, e ela só pode pedir ajuda quando está tomando banho. E a garota pergunta se ela quer entender a teoria atômica ou a formação dos campos magnéticos, mas ela fala que também não sabe. Porém, Ana fala que tá brincando, falando que ela pode relaxar enquanto tá tomando banho, falando que a animação de todos para aprender aumentou muito nos últimos dias. E Meg é o seu membro mais novo, mas já tá se acostumando com as aulas. E ela assiste a aula enquanto fica empoleirada em uma lamparina. E a lua percebe que todas estão trabalhando muito. E Ana fala que é isso mesmo, falando que seus esforços não são pra sobreviver como eram na época da associação. E ela fala que todas estão tentando se entender por uma nova perspectiva, incluindo as próprias habilidades e o caminho pro futuro. E ela despertou seus poderes de repente e acreditou que era a encarnação do mal depois daquilo. Mas mesmo assim... Na moralzinho, aí, vou usar este editor aqui que consegue dar blur, tirar blur. Vou deixar assim por agora. Sim, o príncipe lhe aceitou e lhe apresentou muitas coisas novas. E ela aprendeu tanto com ele que finalmente pôde examinar a sua própria habilidade e explorar suas possibilidades. E ela fala que isso não foi pressão, é o seu próprio desejo. E ela está determinada a fazer isso. E Lua pergunta se é mesmo. E a garota fala que a Lua não deveria se forçar a aprender. E é melhor que seja natural, já que todos têm seu próprio jeito de fazer as coisas. Mas é natural pra quem gosta, né, desgraça? Pra quem não gosta tem que te forçar. Então ela começa a passar sabão na cabeça da garota. E após essa interação sem roupa que não dá pra mostrar no YouTube, elas começam a se dar melhor. Obrigado. Enquanto isso, com o meio... Opa, acho que já tá pra sair e... dá. Ele leva sabonete pra ela, e ele fala que as bruxas no castelo, ou melhor, os servos e os guardas estão usando, e ele fala que aquilo remove facilmente qualquer gordura ou sujeira se usar durante o banho. Indescritível como você se sente renovado depois de usar. E ainda tem cheiro de rosas, então ela percebe que cheira muito bem mesmo, e ele fala que sim, falando que Vossa Alteza até colocou perfume nele, e ela diz não acreditar, pois um frasco de perfume do tamanho de um dedo custa pelo menos 5 moedas de ouro, e porque um grande pedaço de sabonete seria vendido por apenas 5 moedas de prata no mercado. Mas então Carter fala que não viu o príncipe usar nenhum ingrediente de luxo, e ele usou cana-de-açúcar e um tipo de grama doce que vem dos fiotes, e ele parece com um galho longo, mas enche sua boca de doce como mel quando você morde, e assim ela começa a ficar mexida, e ele começa a comprar vários sabonetes, e ela pergunta por que ele tá comprando tantos, e Carter fala que é limitado a 2 por pessoa, então eles vão fingir que estão fazendo 2 compras, e ele avisa que vai dar o dinheiro pra ela depois deles saírem. Ele pode pedir pra... Que gênio! Isso é uma técnica muito usada atualmente, pô, mas, porra, o cara já percebeu a estratégia, já tá... Caralho, o cara tá se adaptando muito bem aos tempos modernos. O príncipe, por mais, depois que ele terminar o trabalho na mina, mas ele não sabe quando o mercado será reabastecido. Então ela começa a pensar consigo que não imaginou que o primeiro cavaleiro sob o comando do príncipe seria tão esperto. Então ele fala que aqueles 4 vão durar um bom tempo. E nisso, ela pensa... Compra tudo pra ela, que gênio. Ficando feliz sobre esse bom tempo, falando que o Teatro da Fortaleza já lhe pediu para retornar. Afinal, o palco da vila são apoiados por atores de terceira categoria e possuem uma audiência analfabeta. E fala que sendo a Estrela do Oeste, uma cidade grande é o melhor palco para ela. Mas então Carter joga um presente na mão dela, falando que também quer lhe dar mais algo. E ela fala que aquele é um item de luxo que pensou que ela iria gostar, pois ela está tão linda naquela noite quanto na noite em que ele esteve no palco. E nisso ele pergunta se pode pagar outra bebida para ela. Então ela começa a ficar cada vez mais mexida.
vida. E voltando pro quarto enquanto ainda bebe, ela manda uma carta pra Petróvia, dizendo que agradece a carta dele e fala que está agradecida que a família Madre Silva ama e apoia o teatro da fortaleza, mas ela tem que se desculpar, pois ela vai rejeitar o pedido de voltar para lá, pois ele entende que isso seja um ato egoísta e imprudente, e como a Estrela do Oeste, todas essas Amor, não tem jeito. conquistas provém do apreço da plateia na fortaleza, e ela poliu suas habilidades para dar vida a personagens no palco. Mas, como ela deve dizer, mesmo podendo atuar em qualquer papel, ela nunca pôde atuar como ela, e esse é um desafio que ela acha que a Estrela do Oeste não pode escapar. Ela tem que encarar isso de frente para se livrar das suas limitações. Ela deseja essa... Eu gosto muito que finalmente a gente tem um romance normal, que não tem problema, que a cadeia não vai acabar com ele. É um romance tranquilo, tipo... Vai estar temporariamente desse título e voltar a estaca zero, pois ela vai buscar a resposta com o elenco da Flor Estrelada da Vila da Fronteira. E ela diz amar o teatro, mas também ama viver a vida ao máximo e espera que tanto ele quanto ela quebrem suas correntes e possam ser eles mesmos, enviando a ele seus mais sinceros desejos. Eita que o Carter fisgou a ruivinha, vai pegando, fi. E assim, já com o príncipe, Carter chega falando que o treinamento do 2º batalhão está progredindo bem, e ele estima que eles poderão começar o treinamento com armas de fogo em uma semana, e todos devem ter a sua se ele... louco, tá sem barba! usarem defeituosas do processo de manufatura. Mas nisso, o príncipe Barov mal conseguem acreditar no que estão vendo, e Roland pergunta quem é aquele, questionando se é um cavaleiro novo, e mesmo Barov fala que não sabe, dizendo que vai checar. Porém, Carter fala que é ele, o primeiro cavaleiro Carter Lands, e ele fala que fez a barba ontem à noite, então pede pra não fazer... Queria eu ficar assim sem barba, pô. O cara fica bonitão, eu sem barba fico um lixo, fico horrível. Se nunca me vi sem barba, vou mostrar uma vez. Mas já vou avisando, isso aí é coisa traumática, tá? Olha este no gira aqui. Não dá pra ver onde é que começa a minha cabeça. Onde é que começa o pescoço. Olha este horror. Olha esta desgraça. Mas bom, é isso, né? Piada, e Roland começa a zoar ele falando que o amor realmente muda as pessoas pra melhor. E Barov fala que a juventude é maravilhosa. Queria eu que melhorar assim. Se bem que eu também não tenho amor, né? Então, realmente preciso do amor pra melhorar, não o contrário. Perguntando se deve mudar o seu corte de cabelo também. Então Carter pede para eles voltarem aos assuntos mais importantes. Então ele manda eles se lembrar de manter um rastreio de suas armas, pois eles precisam coletar de volta cada uma delas depois do treinamento, e o mesmo vale para a pólvora. E eles distribuirão durante o treinamento e os veteranos do 1º batalhão estarão observando. E assim Carter entende isso. E o príncipe fala que ele está liberado, mas Carter continua falando com ele, dizendo que ouviu falar que um frasco de perfume do tamanho de um dedo vale pelo menos 5 moedas de ouro. E se esse for o caso, ele pergunta se o perfume feito com cana-de-açúcar não pode trazer uma grande rentabilidade para a vila. Então Roland já cresce o olho nessas 5 moedas de ouro. Então ele pergunta se é isso mesmo. E Barov fala que o perfume é uma das receitas bem guardadas em segredo na Associação de Alquimia. E eles produzem por volta de 1000 frascos por ano. E só uma pequena parte deles é realmente vendida. E o preço pode subir exponencialmente. Ué, por que fabricam tão pouco e ainda vendem menos? Como assim? Não faz sentido. Se for vendido em... Ah, é só pra criar uma escassez artificial? Só se for, e assim os preços elevam. qualquer lugar fora da capital. E a Associação de Alquimia controla de perto o preço do perfume em cada região para prevenir que os intermédios aumentem. E eles podem determinar o preço do estoque de cada um dos mercadores. E ele fala pro príncipe que o sabonete que ele distribuiu torna o banho incrivelmente conveniente. E se realmente for feito de cana-de-açúcar, eles podem produzi-lo em massa e vão ter um grande lucro se vendê-lo para a Cidade das Águas Vermelhas e para os penhascos do dragão. Ele fala que agora que está pensando nisso, ele só precisa extrair o álcool do caldo de cana fermentado e colocar algumas pétalas cheirosas, e assim deixar o álcool se dissolver com os óleos perfumados, e então filtrar e usar água como solvente. E ele fala que pode ter um lucro astronômico, já que os custos serão baixos, e ele até pode usar para fazer licor e açúcar além do perfume. E o lucro não fala de álcool não, por amor de Deus, para com isso. Não vai ser tão grande, mas ele pode deixa pelo menos esse mundo sem essa maldita coisa, para. Vender para os aldeões por um preço baixo, e isso vai diversificar. Vai deixar as pessoas alcoólatras, teu rendimento vai diminuir porque as pessoas estão bebendo, pô. Dá água, dá uma água com gás, pô, mas não faz isso não. Ficar o paladar e receitas, e será um grande avanço para a população. E assim ele fica motivado, e já com os nobres, um deles ama aquele álcool, e Margaret fala que ninguém consegue beber como ele, fala pra ele não fazer papel de bobo na frente do príncipe, e Roland nota que Rogue está bem animado, porém Margaret fala que
que está bem interessada no perfume dele, porém ela também fala sobre a carta que ele pediu, falando que conseguiu muitas informações para ele. Ele pergunta se é mesmo, falando que fica agradecido. E ela fala que Everwinter não mudou muito depois que a igreja assumiu, mas a resistência está bem maior no reino de Wolfheart. Ela ouviu que o exército da igreja está concentrado na fortaleza do Dente Quebrado e eles não conseguiram nenhum avanço nos últimos 2 meses. E além disso, o reino Dawn enviou um mensageiro para Grey Castle. Eles acreditam que a igreja está tentando assumir o controle do continente inteiro e eles ofereceram uma aliança entre Dawn É verdade, ela já tinha falado isso, só que eu esqueci, foi mal. e Grey Castle contra a cidade sagrada de Hermes. Então ele pergunta como a capital respondeu, e ela fala que Timothy ordenou o primeiro-ministro Wick a rejeitar a proposta, e Hugh fala que o novo rei viajou pessoalmente para a região leste com o exército, e pergunta por que ele se importaria com ele. Rapaz, mas essa mulher nunca troca de roupa. É sempre a mesma roupa, essa roupa deve estar fedida pra desgraça. Pois ele ouviu que uma grande frota está ancorada na vila da Brisa Marinha. Mas mesmo assim, eu acho que não recusaria estar com ela. Porra, não dá. E eles estão Ela tem literalmente tudo que eu gosto, pô. Ela é loira, bonita. pilhando toda a costa, inclusive as igrejas. Desgraça. E vários mercadores costeiros sofreram com isso. E Margaret fala que multidões Agora eu entendi porque ela gosta de perfume. Porque ela não quer mudar de roupa, por isso ela quer disfarçar o fedor que tá. de refugiados da região leste estão aparecendo, e sua guilda Imagina, acolheu legal. vários deles, e disseram que eles não estão atrás apenas do dinheiro e coisas valiosas, mas estão levando pessoas também, e queimam o que não puderem levar. E ela fala que isso com certeza é um golpe duro contra Timothy, pois não faz muito tempo que ele conseguiu dominar os nobres da região leste. Então Roland pergunta sobre esses refugiados, e ela questiona se eles E curiosidade, se ficar a pensar que eu uso muita roupa igual, é porque eu gravo só com essas roupas. Eu tenho roupas para gravar e roupas para sair no dia a dia, viver. Há muita roupa que tu nunca viste minha. Então, sim, é isso. estão interessados. E há muita roupa que eu comprei uma vez para gravar e nunca usei. Não, na verdade já usei. Que era uma roupa do Deco. Eu uma vez gravei comprei para gravar e só usei uma vez, porque é uma roupa ridícula e Boku no Hero já não faz sucesso. Então tá só ali, jogada. Acho que eu tenho, na verdade, para o meu irmão. Falando que diferente dos Mas recentemente gravei uma, que saiu o spin-off de Boku no Hero, eu usei para gravar. refugiados do reino de Everwinter e Wolfheart, as pessoas de Grey Castle não estão interessadas em ser escravos. Mas nisso, Roland fala que não precisa de escravos, e se eles estiverem dispostos a viver na Vila da Fronteira, todos terão comida e abrigo, e se trabalhar Pô, irmão, vai com calma. Se ficar a encher muita gente, não vai conseguir adaptar tão rapidamente, irmão. Calma. receberão um salário justo. E ele pergunta quantas pessoas são. E um dos homens fala que os fortes fisicamente já foram acolhidos pelos nobres e pelas guildas. E existem dezenas de milhares em volta da capital. A maioria são jovens e mulheres. Então ele fala que tá tudo bem, falando que vai pedir ao seu pessoal para preparar uma rota. E o Roland precisa informar a capital se ele estiver levando eles. Mas Hugh fala que não, falando que eles ficariam felizes em não ter que se preocupar com isso. E fala que além disso, pode haver confusão quando as provisões acabarem. E Margaret afirma que pode Porra! Rapaz, eu também gosto de roupa branca, essa mulher tem tudo. Tudo. fornecer E ainda gosta de dinheiro. Pô, é perfeita. barcos para o transporte, e ele pode pegar quanto dinheiro precisar nos seus estabelecimentos também, e depois eles acertam tudo. Mas ela fala que é claro, o dinheiro será deduzido do seu contrato das máquinas a vapor, e ela vai colocar 1% de juros também, e assim ele já vê que realmente está desgraçada. lidando com a mercadora, mas de qualquer forma pede É isso que eu adoro dela, pô. Pô, melhor personagem complicado, mas curti muito ela. então para ela cuidar da viagem para a capital. E já um tempo depois, com Meg saindo da vila, o Andy pede para ela levar coisas para ela comer, caso ela sinta fome na viagem, e Rochinol também faz um pouco de peixe seco para ela, falando que sabe que tem muito peixe nos que fiotes, legal. mas esses ela mesma fez. A pássaro vai se despedir, vai embora. E nisso Relâmpago pede para ela levar pimenta preta também, pois vai ser útil, e Lírio quase não acredita nisso. Porém a garota começa a chorar, falando que está muito que feliz legal. com todos aqueles presentes, e fala que vai voltar bem rapidinho. Então todos perguntam por que ela tá chorando desse jeito, pois não é como se ela fosse embora pra sempre. E ela fala que vai precisar de um saco para guardar tudo aquilo, falando que sua bolsa não vai ser o Ela suficiente. já é da fronteira, não tem como. Ela vai voltar e vai ficar praticamente. Essa vai ser a casa principal dela, a outra vai ser casa secundária agora. Ela já fica da fronteira, não tem como ela sair de lá. Mas então o Roland entrega pra ela uma carta, falando que aquela carta é para Tilly. E Rochinol fica surpresa que ele tenha legal. feito uma carta para ela. E ele fala que expressou a sua vontade de trabalhar com a sua irmã e espera que ela possa mandar algumas bruxas para ajudar na infraestrutura da Vila da Fronteira. E ele não se referiu a ela como irmão, mas como chefe da vila e imperador da região oeste. E ele espera que ela entenda suas boas intenções. Então o Relâmpago pede para ela manter aquela carta bem perto, mas então pergunta pra Meg o que vai acontecer se Tilly não deixar ela voltar. Então a garota simplesmente fala que vai sair escondida e voar de volta. Sério?
Sério? Volta. Caramba, Então, eu falei que essa aqui é a casa principal dela, não tem como. Relâmpago fala que isso é uma promessa. E se ela voltar, ela vai pegar uma pilha enorme de pássaros para assar e comer com ela. Assim, a garota fica legal. totalmente tentada. E Relâmpago fala que vai manter o segredo sobre a colmeia que elas encontraram na última vez. E assim, quando ela voltar, elas vão poder limpar elas juntas. E assim, as duas ficam todas animadinhas. E Roland também, falando que Relâmpago fez a boa, pois eles conseguiram convencer a Meg completamente em só um mês. E assim ela fala que tá indo, levando aquela bolsa enorme. E todas pedem para ela ter cuidado no caminho e não esquecer de estudar, pois eles vão se encontrar de novo. E Roland começa... Mas como é que vai estudar sem um professor? Ela não vai ser autodidata, pô. É muito difícil alguém ser autodidata nessa época. perguntar se ela vai chegar lá tutor bem. ainda por Mas cima. Lírio se questiona sem pressão Cara, se for ter um tutor, não é autodidata. Tu entendeu o que eu quis falar? sua, ou a garota ganhou um pouco de peso. E Relâmpago fala que provavelmente algo assim deve ter acontecido. E no meio do mar, no barco, Margaret fala com Theo, dizendo ter ouvido que ele cresceu e foi criado na capital. E ele fala que é verdade, falando que sempre viveu nos distritos centrais antes de ser empregado no Castelo Real. Então ela pergunta qual é a sensação de estar indo pra casa. E ele fala que, pra ser honesto, está tudo bem. E se não fosse pelo desejo do príncipe, ele viveria na Vila da Fronteira pra sempre. E a capital... Pô, o melhor sítio do mundo pra se viver, óbvio que eu queria viver lá, né, pô? Não tem como escolher outro sítio pra se viver. Inclusive, é isso por hoje. Espero que tenham curtido. Mas a rota tá muito bacana, tô curtindo demais, e é isso. Valeu, falou e fui, rapaziada. Fiquem bem.